Você já parou para pensar no que acontece quando você fecha os olhos e reza por alguém que já partiu? Talvez você tenha perdido alguém querido recentemente, ou talvez já faz tempo, mas você ainda sente aquele aperto no peito quando lembra. E aí vem aquela dúvida que corrói por dentro. Será que essa oração chega até lá? Será que faz alguma diferença? Ou será que você está falando sozinho no vazio? Hoje, através dos ensinamentos profundos de Santa Teresa de Ávila, você vai descobrir algo que vai transformar completamente a forma como você enxerga suas orações pelos que já se foram. E o que você vai descobrir pode ser justamente o que sua alma estava precisando ouvir neste momento. Santa Teresa de Ávila, essa mulher incrível que viveu no século XVI e se tornou doutora da Igreja, teve visões místicas que revelaram verdades profundas sobre o outro lado. Ela não era uma pessoa qualquer falando sobre o desconhecido. Ela experimentou, ela viu, ela testemunhou o que acontece no mundo invisível. E uma das coisas mais tocantes que ela revelou foi exatamente isto. Quando você reza por um falecido, aquela alma sente de verdade. Não é uma teoria bonita, não é um consolo vazio. É uma realidade espiritual que atravessa o véu entre este mundo e o próximo. Suas palavras chegam lá como luz quebrando a escuridão, como um abraço quente em meio ao frio da purificação. Imagine por um momento, você está ali, no seu quarto, na sua igreja ou em qualquer lugar, e você murmura uma oração pelos seus entes queridos que já partiram. Você pode até achar que é um gesto pequeno, uma palavrinha solta no universo. Mas Teresa nos ensina que essa oração é como jogar uma pedra num lago. Ela cria ondas que se expandem, que tocam outras dimensões. Aquela alma que você tanto ama, que você tanto sente saudade, ela percebe, ela sente o toque da sua lembrança, o calor do seu amor que não morreu com a separação física. E isso, meu amigo, isso muda tudo. Porque significa que você ainda pode fazer algo por quem você ama, mesmo depois da morte. Então respira fundo e abre teu coração agora, porque o que vem a seguir vai te mostrar exatamente como suas orações agem no outro lado. Você vai entender o que essas almas sentem, como elas reagem e por que cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada descanse em paz que você sussurra tem um poder real e transformador. Você está pronto para descobrir que a morte não é o fim da conexão, mas apenas uma mudança de forma? Que tua voz ainda ecoa onde os olhos não podem ver? Então vem comigo, porque Santa Teresa vai te guiar por essa jornada que une céu e terra, vida e morte, amor e eternidade. Você já se sentiu preso numa dívida que parece impossível de pagar? Aquela sensação de que você deve algo tão grande que nunca vai conseguir quitar? Agora multiplica isso por 1000 e imagina estar num estado onde você enxerga com clareza absoluta cada erro, cada falha, cada momento em que você poderia ter amado mais e não amou. É exatamente assim que Santa Teresa descreve o que as almas sentem no purgatório. Elas carregam o peso de uma dívida espiritual que dói mais do que qualquer sofrimento físico. Ela escreveu sobre a dor contínua de quão ingrata ela havia sido para com aquele a quem ela sempre devia tanto. Consegue sentir a profundidade disso? A alma vê com uma clareza dolorosa o quanto recebeu de Deus e o quanto retribuiu tão pouco. Mas aqui vem a parte que vai te emocionar. Quando você reza por essa alma, acontece algo extraordinário. Teresa relata que em suas visões ela viu exatamente isso. A alma que estava ali, no meio da sua purificação, sentindo todo aquele peso, de repente percebe uma mudança. É como se uma brisa fresca entrasse num quarto abafado. A alma sente que alguém aqui na terra lembrou dela, pegou a causa dela diante de Deus e começou a interceder. Não é uma sensação vaga, é concreta, é real. Santa Teresa conta que depois de rezar fervorosamente por uma alma, ela viu essa alma subir com a maior felicidade. Você consegue imaginar? Aquela alma que estava sofrendo, de repente sente um raio de esperança atravessando a escuridão. Então as almas sentem duas coisas ao mesmo tempo, e isso é fascinante. Primeiro, elas sentem a necessidade. Elas sabem que a purificação delas é real, que existe uma dívida que precisa ser paga. Não dá para fingir que está tudo bem, não dá para escapar da justiça divina.
Mas junto com essa consciência dolorosa, elas sentem gratidão. Uma gratidão profunda e sincera porque alguém não esqueceu delas. Alguém está ali lutando por elas. É como se você tivesse caído num buraco profundo e de repente alguém joga uma corda lá de cima. Você ainda está no fundo, mas agora tem uma esperança de sair. Essa é a tua oração, a corda que você joga para aquela alma que tanto precisa. E sabe o que isso significa para você? Significa que tua oração não é inútil, não é teatro, não é só uma tradição bonita sem efeito. Cada vez que você abre a boca e diz, eterno repouso dai-lhes, Senhor, você está literalmente aliviando o sofrimento de alguém que você ama. Você está sendo ponte entre a misericórdia de Deus e a necessidade daquela alma. Você está participando ativamente da salvação dela. Então me diz, depois de saber disso, como você vai olhar para suas orações pelos mortos? Será que você não vai rezar com mais fervor, com mais fé, com mais certeza de que cada palavra importa? A próxima vez que você sentir aquela saudade apertar o peito, não deixa ela virar só tristeza. Transforma ela em oração, porque aí ela se torna poder, se torna luz, se torna libertação. Tem uma diferença enorme entre rezar de forma mecânica e rezar de verdade, oferecendo algo de si. Você já percebeu isso? Quando você apenas repete palavras sem pensar, é uma coisa. Mas quando você para, respira fundo e oferece aquela oração com o coração, talvez até oferecendo algum sacrifício, alguma renúncia pessoal pela alma daquele falecido, aí a coisa muda completamente de nível. Santa Teresa viveu isso e ensinou que as almas no além sentem essa diferença. Elas percebem quando você está realmente se doando, quando você está oferecendo algo precioso por elas. Numa das suas visões, Teresa relata que quando ela ofereceu todo o bem que havia feito na vida por uma alma, foi como se estivesse entregando algo de imenso valor. E a alma sentiu isso. Pensa comigo, quando você faz um jejum e oferece por um falecido, quando você abre mão de algo que gosta e oferece esse sacrifício pela alma de alguém, quando você dedica uma missa especialmente para essa intenção, tudo isso não fica no vazio. As almas percebem que você não está só murmurando palavras, você está participando ativamente na obra redentora de Cristo. É como se você pegasse um pedacinho da sua própria vida, da sua própria graça, e dissesse, isso aqui é para você, para te ajudar a chegar mais rápido à luz. E isso, segundo Santa Teresa, elas sentem não como palavras vazias, mas como uma participação real no ato redentor de Jesus. É tipo você estar carregando uma cruz junto com elas, dividindo o peso. As almas sentem a sinceridade do teu amor. Elas percebem se você está rezando só por obrigação social, porque é o certo a fazer, ou se você está realmente com o coração partido por elas, realmente querendo o bem delas. Essa sinceridade tem poder. Ela alivia o fardo delas de uma forma que uma oração fria nunca consegue. É como a diferença entre alguém te dar um abraço mecânico ou um abraço de verdade, daqueles que você sente a alma da pessoa. Santa Teresa ensina que quando a oração vem com essa sinceridade profunda, com esse amor genuíno, ela age como um bálsamo nas feridas espirituais da alma que sofre. E esse bálsamo elas sentem, querido. Elas sentem mesmo. Então aqui vai um desafio para você. Da próxima vez que você for rezar por um falecido, não faz no piloto automático. Para, respira, conecta teu coração com aquela pessoa. Lembra de momentos que vocês viveram juntos, do amor que existia, da saudade que você sente. E aí, do fundo da tua alma, oferece algo. Pode ser aquele cafezinho que você ia tomar, aquela série que você ia assistir, aquele tempo livre que você ia gastar com qualquer coisa. Oferece isso como sacrifício por aquela alma. E acredita, ela vai sentir, ela vai saber que você não esqueceu, que você ainda ama, que você está ali lutando pela salvação dela. E esse gesto, esse sacrifício sincero do teu coração, tem um poder que você nem imagina de mover montanhas no mundo espiritual. Sabe aquela sensação de quando você está subindo uma montanha íngreme e de repente alguém estende a mão e te puxa para cima? É exatamente essa a imagem que Santa Teresa usa para descrever o efeito da oração nas almas.
Ela teve uma visão poderosa onde, logo depois de rezar intensamente por uma alma, viu essa alma subir ao céu com a maior felicidade. Não foi um processo lento, foi um movimento ascendente, uma liberação. As almas sentem nossas orações como uma força que as puxa em direção à luz, em direção à união plena com Deus. Não é só um alívio temporário do sofrimento, é um movimento real em direção ao destino final delas, que é o céu. Tua oração não é passiva, ela é ativa. Ela move coisas no mundo espiritual. Imagina estar preso numa escuridão, sentindo aquele peso da purificação, e de repente você sente uma força te elevando, te aproximando daquela luz infinita que você tanto anseia. As almas no purgatório têm certeza absoluta de que vão chegar ao céu. Não é como aqui na Terra, onde a gente duvida. Elas sabem que vão chegar. Mas a questão é, quando? E quanto mais tempo demora, mais intenso é o sofrimento de estar separada de Deus. Então, quando você reza, você está literalmente acelerando esse processo. Você está encurtando o tempo de espera delas. Você está trazendo mais perto aquele momento glorioso, onde elas finalmente vão ver Deus face a face, onde todo o sofrimento vai acabar e só vai existir alegria eterna. Santa Teresa descreve que essa alegria da alma, ao subir, é indescritível. É a felicidade máxima, a realização completa. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que você, com tuas orações simples, com teus terços, com tuas missas oferecidas, com teus sacrifícios, você está contribuindo diretamente para esse momento de glória absoluta. Você está sendo instrumento de Deus para levar aquela alma ao seu destino eterno. Não é pouca coisa. Não é detalhe, é uma participação real na obra da salvação. É você sendo corredentor com Cristo, ajudando a completar a purificação necessária para que aquela alma possa entrar no banquete celestial. Então pensa naqueles que você ama que já partiram, visualiza eles ali, esperando, ansiando pelo momento da união plena com Deus. E agora entende, cada oração tua é como um degrau a mais na escada que eles estão subindo. Cada missa que você manda celebrar, cada comunhão que você oferece, cada ato de caridade que você faz em memória deles, tudo isso é força que puxa, que eleva, que aproxima. Você tem esse poder nas tuas mãos. Você pode fazer a diferença entre uma alma passar mais tempo em purificação ou chegar mais rápido à glória eterna. Isso não te motiva a rezar mais? Isso não te faz querer usar cada oportunidade que você tem para interceder por eles? Porque acredita, para eles, cada oração tua vale ouro, vale libertação, vale aproximação da luz que eles tanto desejam. Você já passou por um momento de dor tão intensa que parecia que ia durar para sempre? Aquele sofrimento que parece não ter fim, que toma conta de tudo? Agora imagina um sofrimento que Santa Teresa descreve como sendo muito maior do que qualquer dor física que a gente pode sentir aqui na Terra. Ela diz claramente que as almas no purgatório sofrem muito mais do que todas as dores corporais que elas suportam aqui na Terra. Isso te assusta? É para assustar mesmo, porque a purificação espiritual é coisa séria. Não é um passeio no parque, é um fogo que queima tudo que não é amor puro, tudo que não é Deus. E nesse contexto de sofrimento intenso, tua oração chega como o quê? Como uma luz quebrando a escuridão. Pensa numa pessoa que está num quarto completamente escuro há muito tempo. Os olhos já se acostumaram com o escuro, mas é uma escuridão pesada, opressora. E aí, de repente, alguém acende uma vela lá fora e um fiozinho de luz entra por debaixo da porta. Aquela pequena luz faz uma diferença absurda, porque ela quebra a escuridão total. Ela traz esperança. Ela mostra que existe algo além daquele preto. É isso que tua oração faz pela alma que sofre. Ela não necessariamente tira o sofrimento de uma vez, a purificação tem que acontecer. Mas ela traz um alívio, um consolo, uma certeza de que aquela alma não foi esquecida, de que alguém se importa, de que há amor atravessando o véu da morte.
Santa Teresa ensina que quando rezamos, as almas sentem um sussurro de alívio em meio à sua purificação. É como um copo d'água fresca para quem está com sede há dias, como uma brisa suave num calor insuportável. Além disso, nossa oração dá significado ao sofrimento delas. Porque quando você reza, você está lembrando àquela alma que esse sofrimento não é em vão, que ele tem um propósito, que ele está limpando a alma dela para que ela possa estar na presença de Deus. A oração traz contexto, traz sentido, traz uma razão para aguentar. E isso, acredita, faz toda a diferença entre um sofrimento desesperador e um sofrimento redentor. Você quer ser essa luz na escuridão de alguém que você ama? Então não subestima o poder da tua oração. Não pensa que é pouca coisa rezar um terço, acender uma vela, oferecer uma missa. Cada gesto desses é luz penetrando na escuridão do purgatório. É calor aquecendo o frio da separação temporária de Deus. Você está sendo companheiro daquela alma, mesmo separado pelo véu da morte. Você está dizendo: eu não esqueci de você, eu estou aqui, eu estou rezando, você não está sozinho. E essa presença espiritual, essa companhia através da oração, é sentida. Santa Teresa garante que é sentida. Então, da próxima vez que você pensar em pular aquela oração pelos mortos porque, é rapidinho mesmo, não vai fazer diferença, lembra disso. Lembra que pode ser exatamente aquela tua oração que vai trazer o alívio que aquela alma tanto precisa naquele momento específico. A gente vive numa cultura que trata a morte como o fim absoluto de tudo. Morreu, acabou, fim da história, tchau. Mas a doutrina católica, ensinada por santos como Santa Teresa de Ávila, nos mostra uma verdade completamente diferente e muito mais bonita. A morte não quebra a unidade do corpo místico de Cristo. Os que partiram não deixaram de fazer parte da Igreja. Eles só mudaram de estado. Ainda somos todos membros do mesmo corpo, com Cristo como cabeça. E isso significa que existe uma conexão real, uma comunhão verdadeira entre nós aqui na Terra, Igreja militante, as almas no purgatório, Igreja padecente, e os santos no céu, Igreja triunfante. Não são três igrejas separadas. É uma só igreja, em três estados diferentes. Santa Teresa refletia profundamente sobre essa comunhão. Ela dizia que quando rezamos pelos mortos, não é um ato isolado sem conexão com nada. É parte da comunhão da Igreja. É manifestação daquele amor que une todos os membros do corpo de Cristo. Ela escreveu sobre como isso presta um serviço maior àquele que suportou tantos sofrimentos por nós. Ou seja, quando você reza por um falecido, você está imitando Cristo. Você está vivendo aquele amor sacrificial que ele demonstrou. E as almas sentem isso. Elas sentem que a Igreja viva não esqueceu delas, que ainda há uma ponte de amor conectando este mundo ao próximo, que a morte física não conseguiu destruir os laços espirituais. Sabe o que é mais incrível nisso? É que essa unidade funciona nos dois sentidos. Assim como você pode ajudar as almas com tuas orações, elas também podem interceder por você quando chegarem ao céu. É uma troca de amor que atravessa as dimensões. Você reza por elas agora, elas vão rezar por você depois. É família de verdade, é comunidade de verdade. E enquanto elas estão no purgatório, sentem o amor dos vivos se manifestando nas orações, nas missas, nos sacrifícios. Sentem que não foram abandonadas, que ainda são parte da família de Deus, que a Igreja militante se lembra delas e luta por elas. Essa sensação de pertencimento, mesmo no meio do sofrimento, é um consolo imenso para elas. Então, quando você reza pelos seus mortos, você não está só ajudando eles, você está fortalecendo a própria Igreja. Você está vivendo de forma concreta a comunhão dos santos. Você está mostrando que acredita de verdade que a morte não é o fim da relação, que o amor é mais forte que a morte, que Cristo venceu a morte e nos uniu todos num só corpo. Será que você tem vivido essa verdade? Será que você tem honrado essa unidade com tuas orações? Ou será que você tem deixado seus entes queridos falecidos entregues à própria sorte, esquecidos na tua correria do dia a dia? Lembra, eles sentem quando você reza e sentem também quando você esquece. Eles sentem a presença do teu amor e sentem também a ausência dele. Então, não deixa essa corrente de amor se quebrar. Mantém viva a chama da comunhão através da tua oração constante e fiel. Tem um detalhe fascinante nos ensinamentos de Santa Teresa que muita gente não percebe.
Mesmo quando ela teve visões de almas subindo ao céu, ela continuava rezando por elas. Você poderia pensar, mas por quê? Se já chegaram lá, já está tudo resolvido, não precisa mais de oração. Mas Teresa pensava diferente. Ela sabia que a gente nunca pode ter certeza absoluta do estado de uma alma. Só Deus sabe isso com perfeição. E mesmo para as almas que já alcançaram a glória, ainda podemos pedir a Deus por elas, ainda podemos agradecer pela salvação delas, ainda podemos manter viva aquela conexão de amor. As almas, mesmo no céu, sentem nossa lembrança contínua, sentem nossa petição humilde, sentem que não presumimos nada, mas confiamos tudo na misericórdia de Deus. Isso nos ensina algo profundo sobre como devemos rezar. Não podemos ser presunçosos e achar que sabemos exatamente onde cada alma está. Ah, fulano era tão bom, com certeza já está no céu. Ou pior, fulano era tão ruim, deve estar no inferno. Não. Isso é presunção. Nós não somos juízes. Só Deus julga com perfeita justiça e conhecimento total do coração. Nossa parte é rezar, sempre rezar com humildade, reconhecendo que não sabemos, mas confiando na infinita misericórdia divina. E as almas, onde quer que estejam, sentem essa humildade da nossa parte, sentem que reconhecemos nossa própria limitação enquanto confiamos no amor infinito de Deus por elas. Santa Teresa mostra que essa atitude de continuar rezando, mesmo sem certeza, é uma demonstração de amor verdadeiro e de fé madura. É como dizer a Deus: Pai, eu não sei o estado dessa alma, mas Tu sabes. Então eu coloco ela nas Tuas mãos, peço pela Tua misericórdia, ofereço minhas orações por ela, seja lá onde ela estiver. Se ela ainda precisa de purificação, que minhas orações ajudem. Se ela já alcançou a glória, que minhas orações sejam louvor e gratidão a Ti pela salvação dela. Essa é a oração madura, a oração que não presume, mas confia, que não julga, mas intercede. E as almas sentem essa postura, sentem a gratidão que temos por elas, sem a presunção de achar que sabemos tudo. Olha para a tua própria atitude de oração. Você tem sido humilde ou presunçoso? Você tem confiado na misericórdia de Deus ou tem feito julgamentos apressados sobre onde as almas estão? Lembra que mesmo aquela pessoa que você achava que era santa pode precisar de alguma purificação, porque só Deus é perfeito. E mesmo aquela pessoa que cometeu erros graves pode ter se arrependido no último momento e estar em processo de purificação não condenada. Você simplesmente não sabe. Então reza. Reza por todos, reza com humildade, reza com confiança na misericórdia divina. E acredita, essa tua oração humilde e confiante é sentida não só pelas almas, mas pelo próprio Deus que se alegra quando vê seus filhos aqui na terra amando e intercedendo pelos seus filhos que já passaram para o outro lado. No fundo mesmo, sabe o que a oração pelos mortos é? É um ato puro de misericórdia. Você não ganha nada material com isso. A pessoa já morreu, não vai poder te retribuir aqui na terra. Não é um investimento para conseguir favores. É amor desinteressado, é caridade verdadeira, é misericórdia em ação. E Santa Teresa tinha uma sensibilidade especial para isso. Ela expressava profunda tristeza por almas que viveram esquecidas da misericórdia de Deus, que se afastaram daquela fonte infinita de perdão e amor. E quando ela rezava por essas almas, estava manifestando exatamente aquela misericórdia que elas tanto precisavam, mas agora vinda através de outros filhos de Deus aqui na terra. Quando você reza por um falecido, as almas sentem que a misericórdia de Deus está ativa, que Deus não as esqueceu, que Deus ainda olha para elas com amor e quer a salvação delas, porque sua oração é canal da graça divina. Deus poderia simplesmente purificar todas as almas instantaneamente. Ele tem poder para isso. Mas na sua sabedoria infinita, Ele escolheu incluir a gente nesse processo. Ele escolheu fazer da nossa oração um meio de graça para essas almas. Então, quando você reza, você se torna braços de Deus estendidos em direção àquela alma. Você se torna a voz de Deus dizendo: eu não esqueci de você, eu ainda te amo, eu quero você comigo na glória. E sabe o que acontece?
Quando você imita a misericórdia de Cristo dessa forma, você também é transformado. Você se torna mais misericordioso, mais compassivo, mais parecido com Jesus. Rezar pelos mortos não é só sobre ajudar eles, é também sobre você crescer em santidade, sobre você desenvolver aquele coração compassivo que não desiste de ninguém, que acredita na possibilidade de redenção para todos. Santa Teresa entendia isso profundamente. Por isso ela não só rezava pelos mortos que ela conhecia, mas por todos os que tinham morrido, especialmente aqueles que não tinham ninguém para rezar por eles. Que amor, hein? Que misericórdia extraordinária. Agora vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem sido canal de misericórdia? Você tem imitado essa compaixão de Cristo rezando pelos que já partiram? Ou você tem sido indiferente, focado só nos seus próprios problemas, esquecendo que há almas precisando desesperadamente das suas orações? Porque olha, se você tem conhecidos, familiares ou até desconhecidos que morreram, eles precisam de você. Eles não podem fazer mais nada por si mesmos. Eles dependem totalmente das orações dos vivos e da misericórdia de Deus. E você pode ser esse instrumento de misericórdia na vida, na eternidade deles. Você pode fazer a diferença. Então abre teu coração, deixa a misericórdia de Deus fluir através de ti e reza. Reza muito, reza sempre. Porque cada oração é misericórdia em ação. É Deus agindo através de ti para salvar aqueles que Ele tanto ama. Você sabia que nem todas as orações têm o mesmo peso? Todas são valiosas, sim, mas existe uma hierarquia de eficácia. E no topo dessa hierarquia está a Santa Missa, o sacrifício de Cristo tornado presente no altar. Quando você manda celebrar uma missa pela alma de um falecido, você não está só pedindo a Deus que ajude aquela pessoa. Você está oferecendo o próprio sacrifício de Jesus. O único sacrifício perfeito, o único que pode realmente pagar todas as dívidas, o único que tem valor infinito. Isso é gigante. Isso é imensurável. Santa Teresa entendia perfeitamente o poder da missa. Por isso ela tanto incentivava que fossem celebradas missas pelos falecidos. Porque as almas sentem quando o sangue de Cristo é derramado misticamente no altar por elas. A Igreja nos ensina que a missa tem um valor infinito, porque é o próprio Cristo se oferecendo ao Pai. Quando você assiste uma missa e oferece aquela comunhão pela alma de um falecido, quando você pede ao padre para celebrar uma missa com essa intenção específica, você está colocando aquela alma em contato direto com a fonte da graça. É como ligar aquela alma diretamente à nascente de água viva que é Cristo. E as almas percebem isso. Elas sentem o poder extraordinário desse sacramento. É muito diferente de uma simples oração particular, que também é válida e importante. Mas a missa tem uma eficácia especial, um poder único porque é o próprio Jesus em ação. Além da missa, temos outros recursos poderosos, as indulgências, por exemplo. Quando você ganha uma indulgência plenária e oferece ela por uma alma do purgatório, você está literalmente quitando a dívida temporal daquela alma. É como pagar a conta de alguém. A pessoa fica livre imediatamente. Claro que precisa cumprir os requisitos: confissão, comunhão, oração pelas intenções do Papa, desapego de qualquer pecado. Mas quando você cumpre direitinho e oferece por uma alma, o efeito é imenso. A Igreja tem esse poder de abrir os tesouros espirituais conquistados por Cristo e pelos santos e distribuir para quem precisa. E as almas sentem quando isso acontece. Sentem a libertação, sentem o peso saindo, sentem a aproximação da glória. Então você tem armas poderosíssimas nas tuas mãos. Não é só sobre rezar um Pai Nosso, que também vale, mas você pode ir além. Você pode fazer sacrificar uma missa, pode buscar ganhar indulgências, pode comungar oferecendo aquela comunhão especificamente por uma alma. Você tem acesso direto ao poder redentor de Cristo através dos sacramentos. Por que não usar isso? Por que não aproveitar esses meios extraordinários de graça que a Igreja coloca à tua disposição? Santa Teresa usava tudo isso. Ela conhecia o valor dos sacramentos e não desperdiçava nenhuma oportunidade. Será que você está fazendo o mesmo? Será que você está realmente usando tudo o que Deus te deu para ajudar aqueles que você ama e que já partiram? Ou será que está deixando essas ferramentas poderosas pegando poeira enquanto as almas esperam pela tua ação? Chegamos ao final dessa jornada, mas na verdade não é um fim, é um começo, porque agora você sabe,
Agora você entende o que as almas dos falecidos sentem quando você reza por elas. Você entendeu que sua oração não é um grito perdido no vazio, mas um eco que atravessa dimensões, que toca corações, que alivia sofrimentos, que acelera libertações. Você aprendeu com Santa Teresa de Ávila que existe uma comunhão real entre nós e aqueles que já partiram, que a morte não consegue destruir os laços de amor, que continuamos unidos no corpo místico de Cristo. E agora a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque olha, saber disso e não agir é como ter o remédio na mão e não dar para alguém que está doente. Você tem o poder de aliviar sofrimentos, de libertar almas, de aproximá-las da glória eterna. Cada vez que você ajoelha e reza, eterno repouso dai-lhes, Senhor, e a luz perpétua os ilumine, você está mudando o destino de alguém no outro lado. Você está sendo instrumento de misericórdia, você está sendo canal de graça, você está sendo corredentor com Cristo. Isso é vocação. Isso é missão, isso é chamado. E não é um chamado opcional. É parte da nossa responsabilidade como católicos, como membros da Igreja, como família de Deus. Santa Teresa nos deixou um legado imenso de ensinamentos sobre essa realidade espiritual. Ela viveu essas verdades, ela experimentou essas visões, ela testemunhou o poder transformador da oração pelos mortos. E ela passou tudo isso para a gente não só para sermos informados, mas para sermos transformados e para transformarmos a realidade das almas que precisam de nós. Agora você carrega esse conhecimento. Você sabe que quando fecha os olhos e sussurra uma oração, do outro lado do véu há alguém escutando, sentindo, se alegrando, se aliviando, se aproximando da luz. Essa certeza muda tudo. Então, vou te fazer um último pedido. Não deixa essa mensagem morrer em você. Não deixa esse conhecimento virar só mais uma informação que você consumiu e esqueceu. Transforma isso em ação. A partir de hoje, compromete-se a rezar todos os dias pelos teus falecidos. Todos os dias, nem que seja um minuto. Oferece missas por eles. Busca indulgências. Faz sacrifícios. Lembra dos que não têm ninguém para rezar por eles. Seja aquele canal de misericórdia que Santa Teresa foi. Porque as almas contam com você, Deus conta com você. E um dia, quando você cruzar o véu e chegar do outro lado, essas almas vão estar lá para te receber, para te agradecer, para te abraçar. E aí você vai ver com seus próprios olhos o quanto suas orações valeram, o quanto cada Ave Maria, cada terço, cada missa, cada sacrifício valeu. Vale a pena, sempre vale a pena. Então reza, reza agora, reza sempre. E